A situação no Corinthians, ela só piora. A gente falou do Vasco e aí eu citei o Corinthians. Eu sabia que a gente ia trazer mais coisa do Corinthians hoje. Adivinha, Mauro César Pereira? Quem tá disparando contra o Augusto Melo? Não, a oposição. Chuta nome. Os ex-dirigentes. Exatamente. Andrei Sanches e Duílio. Em meio a um dos períodos mais turbulentos da história recente do Corinthians, os ex-presidentes Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves concederam uma entrevista ao UOL e falaram sobre a atual gestão presidida por Augusto Melo. Os dois ex-dirigentes evitaram colocar mais lenha na fogueira e falar sobre um possível impeachment de Augusto Melo, embora o movimento comece a ganhar corpo no Parque São Jorge. Ambos se concentraram em criticar o atual presidente por outras questões. Eu vou botar aqui primeiro o Andrei Sanches. Vamos botar na tela. O Andrés, ele diz o seguinte: o Augusto não sabe administrar nem a casa dele, muito menos um clube, Bruninho rindo aqui do lado, muito menos um clube com o tamanho do Corinthians. É o caos total para a instituição. Sobre o impeachment dele no Corinthians, não sei. Quem colocou ele lá, que decida. Eu não vou tomar frente de nada. Eu só estou triste pelo Corinthians e procuro ajudar naquilo que eu puder quando sou chamado. Como eu nunca fui chamado, eu não ajudo em nada. Aí, né, é o Andrés aproveitando essa situação, mas Mauro, ele pode falar tudo isso diante das gestões recentes de parceiros dele, né? Porque era tudo a chapa dele, não pessoas... A gente sabe, né? O Andrés está sempre por trás. Ele fala o que ele quiser. Eu não entendo porque que alguém entrevista, porque a gente debate e repercute o que falam esses péssimos dirigentes que o Corinthians teve. É isso. O que eles falam é relevante, gente. Essas pessoas colocaram o Corinthians no buraco, a dívida cresceu quando eles estavam na gestão. Então, se o atual é ruim, o anterior também era. Então, o que adianta eles falarem? É irrelevante, não tem, digamos assim, nunca demonstrou capacidade para ser diferente de quem está lá. Esse é o grande drama do Corinthians. Acho que o Corinthians tem que ouvir pessoas que possam apresentar soluções. E não essas pessoas que passaram por lá e foram muito mal. Ainda vão lá entrevistar ele, não sei por que vão, né? Você acha que nem deveria ser citado? Nada, não é irrelevante. São pessoas irrelevantes hoje no contexto. O Corinthians precisa de gente competente que possa assumir o clube e salvar o clube. Não são essas pessoas. Passaram por lá, fizeram um bom trabalho, saíram com a dívida de 2 bi. Né? O estádio, ele teve à frente do estádio o tempo todo, resolveu. Name right, prometeu vender, levou trocentos dias para vender, etc. Por que houve, gente? Por que ainda escutam essas pessoas? Porque dá audiência, de repente, tem alguém que quer ouvir. Tem gente que quer ouvir cada coisa, né? Paciência. Vanderlei Nogueira. O drama do Corinthians, primeiro, está vivendo uma guerra política. Né? Sem dúvida, todo mundo sabe disso, uma guerra política, a situação contra a oposição, né? a antiga gestão, que hoje é a oposição, tem um grande interesse em jogar lenha na fogueira, a gasolina, para fazer um verdadeiro inferno por lá. Isso é claro. Isso acontece em qualquer segmento. A oposição sempre está querendo que a situação escorregue cada vez mais. Nos últimos 150 dias, a nova gestão fez inúmeras lambanças, sem dúvida, inúmeras lambanças, e tem essa última do principal patrocinador, Márcio, que precisa ainda ser esclarecida. Né? Tem muito cheiro de arroz queimado nisso tudo. Então, agora, lembre-se que o grande problema do Corinthians, eu acho que pior do que o que faz em campo, é a falta de grana. Né? O dinheiro é o problema para o Corinthians. Há atrasos, não consegue contratar, quando contrata errado, tudo isso a gente sabe. E esse pacotão de problemas, todo mundo fala um número mais ou menos de 2 bilhões, isso não aconteceu nos últimos 150 dias.
Então é isso. Agora, os dois lados vão procurar atirar pedras no adversário. Eu estou esperando, se é que vai acontecer, a publicação para a gente saber exatamente se vai acontecer aquilo que disse o presidente atual. Nós vamos ter primeiro ele falou auditoria, agora nos últimos dias parece que mudou o discurso. Ele está falando que foi uma consultoria profunda. Né? Mas não importa, mas é que vocês vão saber a verdade do Corinthians de cabo a rabo com essa auditoria que nós contratamos. E dizem que o trabalho já terminou, mas a gente, pelo menos publicamente, alguns devem conhecer, mas publicamente não se conhece o resultado final desse trabalho de apuração. Para a gente saber exatamente o que as acusações, se elas são valiosas ou não. O que diz a antiga gestão? Tem alguma coisa que procede? Realmente a gestão deixou numa situação muito boa? O que diz a atual gestão? Foi o caos. Encontramos um buraco profundíssimo que não tem como consertar. Segundo o ex-dirigente Rosalá Santoro, serão necessárias três gestões seríssimas, cuidando até de uma lâmpada, seríssimas, para que o Corinthians volte a ter uma situação controlável. E para ele, uma situação controlável é uma dívida de 400 milhões. Pelo poder, pela força, pela torcida do Corinthians, por tudo aquilo que o Corinthians representa, pela história, 400 milhões é um valor que é administrável em se tratando de Corinthians. O que tem de verdade nisso tudo? Então, a gente não sabe exatamente. Agora, uma coisa todo mundo sabe. Essa situação atual do Corinthians não foi construída nos últimos 150 dias. É isso. A gente vai mostrar também, Bruno, o Duílio, tá? Porque o Duílio, ele citou que muitas mentiras foram contadas pelo Augusto Melo e foram atreladas à sua gestão no Corinthians. Vamos botar aí na tela o que disse o Duílio, né, que foi o último presidente aí do Corinthians antes do Augusto Melo. Ele diz: minha gestão foi avaliada em cima das mentiras que ele contou, do factoide da dívida que ele criou. A gestão atual apresentou gráficos feitos para mostrar os mesmos números da pior forma possível. O Augusto perdeu o grande patrocínio, a Telecena, e quase perdeu outro que eu assinei. A ESE, né? Seguradora. O uniforme tem 5 espaços vazios. Os aliados sumiram. A credibilidade está destruída. E ainda vai ter investigação do Ministério Público. Nada disso ele herdou de mim. É triste que muita gente tenha caído numa narrativa de campanha de que a nossa gestão não fez nada, que ninguém prestava, impulsionada por gabinetes do ódio digital. Se não fosse a nossa herança, a incompetência dele já teria deixado o clube numa situação muito pior e em tempo recorde. Eu vou chamar o break já, mas eu acho que tem que falar também. Parece nessa declaração do Duílio que o Corinthians estava o Flamengo na gestão dele, o Palmeiras na gestão dele. O Corinthians estava uma draga, ele não conquistou título nenhum pelo Corinthians, ele aumentou a dívida do Corinthians, ele contratou mal durante os 4 anos de gestão dele, ou 3? 3. Durante os 3 anos de gestão dele no Corinthians, aí não dá para levar a sério o Duílio falar uma situação como essa aqui, Bruno Prado, não dá. A gestão dele foi péssima, né? A gestão dele foi muito ruim, dentro de campo e fora de campo. Foi uma péssima gestão, não só dele, as anteriores também. Quando o Duílio pegou já estava ruim e ele não melhorou nada. Eu não sei se pode ter algum dado impreciso aí que a atual gestão mostrou, mas a gestão dele foi péssima. O que não quer dizer que a atual também não seja. A atual pode ser até pior. Dá a impressão até que tem um grande potencial de ser pior. Mas isso não valida a gestão anterior. A gestão anterior foi muito ruim, jogou o Corinthians, e não só dele, como eu falei, já é uma sequência, mas o grupo, ele era do mesmo grupo das outras gestões. Esse grupo entrega o Corinthians numa situação muito difícil e quem assume agora parece também não ter a menor condição de tirar o Corinthians dessa situação. Mas você achar que a gestão Augusto Melo é muito ruim e tem coisa que realmente é da gestão Augusto Melo, né? Tem herança ruim e tem coisa que foi criada e bobagem feita na atual gestão.
Mas o que interessa para o corintiano não é, eu sou menos ruim que você, né? É que as duas gestões foram péssimas, essa começando, mas já começando de uma maneira muito complicada, para pouco tempo já é muita confusão e um esfarelamento político. Talvez esse aí seja o pior ponto dessa atual gestão em relação à outra. Na parte política é uma tragédia, já perdeu quase todo o apoio que teve. Mas as duas muito ruins, né? Essa ser ruim não valida a gestão anterior. Chega a ser meio bizarro, né? Chega a ser bizarro o Duílio falar como se ele fosse um dirigente, assim, impecável. Como se ele fosse um... Cara, é inacreditável. A cara de pau de dirigente no futebol brasileiro, ela é surreal. O Mauro diz, pra que entrevista? Eu até acho que às vezes vale uma entrevista, até porque hoje, amigo, se você for viver do esporte e depender de entrevista de clube que libera jogador pra falar, você não fala com ninguém. Isso também tá uma chatice absurda. A assessoria não deixa ninguém falar. E aí, querendo ou não, é uma entrevista que você sabe que vão atacar o cara, que hoje tá na berlinda, que o torcedor vai ler. Então eu até acho que pode render uma entrevista, mas tem que ser questionado, pô. Um cara, eu vou ter que ir pro break, Wander. Um cara que ele faz uma declaração dessa, o repórter na hora tem que falar, ô Duílio, tudo bem. Só que você não vem falar aqui que a sua gestão foi impecável, que a dívida cresceu, o Corinthians não ganhou nada, ele tá mal, mas você foi péssimo. Vamos ver se ele vai ser pior que você. Wander, você queria falar, né? Que eu tava falando que do Duílio agora falar disso é muita hipocrisia. Eu só queria colocar rapidinho nesse Netflix, nessa série toda aí, só mais alguns atores. Os integrantes dos vários conselhos do Corinthians. Porque nada disso que o Corinthians enfrenta hoje, que vem há muito tempo e vive também hoje, nada disso, imagino, foi acompanhado de perto, com atenção, com cuidado, com cautela, pelos conselhos do Corinthians. Não é possível. Né? Eu pelo menos não vi nenhuma manifestação de preocupação ao longo dessa caminhada de uma década com relação ao que estava acontecendo com relação a contas, a administração do Corinthians. As coisas são aprovadas. Recentemente foi aprovada a apresentação das contas. A gente sabe que a apresentação de contas normalmente é aprovada de forma política. Se você tem força no conselho, você aprova. Se você não tem força, você corre o risco de não ver as suas contas aprovadas, e o que vale mesmo é a opinião técnica. Por isso que eu falei que a auditoria pode mostrar como foram as coisas ao longo, segundo o atual presidente, ao longo da caminhada daquilo que ele recebeu no início do ano. Então é só isso. Eu acho que os conselhos, não só do Corinthians, mas dos clubes, deveriam utilizar aquilo que realmente é a grande função: fiscalizar o trabalho da direção executiva. Quando acontece alguma coisa mais grave, os conselhos não podem passar com postura como se fosse uma paisagem, um vaso. É isso que eu queria colocar também.